Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor na igreja. Amém. Graças a Deus, estamos alegres pela alegria e o privilégio de poder cooperar convosco esta noite. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao nosso vice-presidente, pastor Rubens, coordenador interino da mocidade. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua casa, seu ministério, tornando cada dia mais abundante. Quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero Carlos, do diácono Tiago, coordenadores dos adolescentes, é isso? Glória a Deus. Também eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Zimar Martins, que era para estar aqui, mas aconteceu um imprevisto, estava se programando para vir para cá e aconteceu um pequeno problema ali no dente dele ali, que impossibilitou ele de estar falando esta noite. Então nos comunicou e nos pediu para estar aqui representando ele. Fico grato pela oportunidade de representar o meu pastor presidente. Agradecer a Deus também pelo pastor presidente desta igreja, deste campo, pastor Eliseu, que esteve ali conosco ali na nossa bom, no campo de Adeara. E também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, ali que tem nos acompanhado. A vida também do meu amigo, pastor Marcos Paulo, coordenador da UMATECAM, ali no campo de Adeara. Bem, quantos vieram para ouvir o Senhor falar? Amém. Nós costumamos ouvir dizer que se o culto acabasse agora, eu estaria feliz. Mas se o culto acabasse agora, seria um culto incompleto, pois um culto sem exposição da palavra de Deus é um culto incompleto. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 19, livro do Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 16, vamos fazer uso da palavra de Deus, meditarmos em 2 versículos para fundamentarmos aquilo que o Espírito Santo tem dirigido ao nosso coração. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 16 e 17, diz assim: Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-nos fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Podeis assentar, glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos, o capítulo 19 do livro de Gênesis é o capítulo no qual narra o evento em que Ló recebe 2 anjos em sua casa. Esses 2 anjos, ele vem com uma missão específica à casa de Ló. Esses anjos vêm para promover um escape para Ló e para sua família, e também para executar uma sentença sobre aquelas 2 cidades ímpias daquele lugar. Mas para nós entendermos todo esse contexto, nós precisamos voltar na história e olhar para o pano de fundo em que cerca a história de Ló. A história de Ló começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, em que Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim, Abraão, em obediência à voz de Deus, ele sai a peregrinar pela terra. Mas Abraão, ele não ouve em todo aquilo que o Senhor tinha falado. Entre tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, ele disse: sai do meio
da tua parentela. Mas nesse meio termo, Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló. E quando chegamos no capítulo 13 do livro do Gênesis, a partir do versículo 5, o texto nos diz que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, pois agora Abraão tinha prosperado, Ló tinha prosperado tão abundantemente, em que a terra agora já não é mais o suficiente para comportar os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão. E até agora começou a haver dissensão entre os pastores de ambos. E como sabemos, o Senhor não trabalha no meio da divisão. Aonde tem divisão, o Senhor não opera. Aonde tem contenda, o Senhor não opera. Pois aonde há divisão, sabemos que não tem como Deus agir. Não tem como o Espírito Santo de Deus agir. E ali estava havendo contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mas como Abraão era um homem sábio, ele chega para o seu sobrinho e lhe propõe algo. Diz Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Não está toda esta terra diante de nós. Se tu escolheres ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui nós encontramos algo que serve de lição para todos nós, em que o capítulo 13 narra quando Ló se afasta de Abraão. E depois que Ló se afasta de Abraão, a sua vida nunca mais foi a mesma. Depois que Ló se afasta de Abraão, a sua vida só foi ladeira abaixo. Nós precisamos tomar cuidado, aleluia, louvado seja Deus, de quem nós nos afastamos. E em contrapartida, nós precisamos tomar cuidado de quem nos aproximamos, porque às vezes nós estamos perto de pessoas que é portador de uma grande promessa de Deus, e a promessa que está sobre a vida do meu irmão, do meu próximo, ela se estende a mim, porque aquilo que Deus abençoa o meu próximo, isso também se estende a mim. E quando nós observamos para a história de Ló e a história de Abraão, isso é um exemplo prático para a nossa vida. Observe que depois que Ló se afasta de Abraão, a sua vida nunca mais foi a mesma. E sempre que Ló agora é introduzido na história, Ló está em uma situação desesperadora. Ló reaparece na história em Gênesis capítulo 14, quando ele é levado cativo com aqueles 5 reis daquela cidade, aonde Abraão e seu servo vai e o resgatam. Depois Ló reaparece na história, no capítulo 19, em uma situação que ele precisa sair desesperado da cidade, largando tudo para trás, para que ele pudesse escapar com vida. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas, pois a nossa vida ela é feita de escolhas. Tem escolha que fazemos que ela traz uma consequência temporária, mas há escolha que fazemos que traz consequências eternas, traz consequências para a nossa vida toda. Quantas pessoas, eu sou dirigente de congregação, e é muito comum ouvirmos de pessoa dizer: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito essa escolha. Mas nós não podemos mais voltar atrás. Ou aprendemos a lidar com os nossos erros e usamos desses erros para nos tornarmos pessoas melhores, para que nós possamos projetar um futuro melhor, mas não tem como voltar atrás. E quando nós lemos Gênesis 13, eu vou pedir para colocar no telão, por favor, e o versículo de número, aleluia, 10, o texto diz o seguinte: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando se entra em Zoar. Quando Abraão propõe a Ló fazer uma escolha, a motivação que leva Ló a fazer essa escolha, se fosse eu ou você no lugar de Ló, acredito que faríamos a mesma escolha. Haja vista que Ló está escolhendo por aquilo que está aparente aos seus olhos. Abraão propõe a escolha para Ló, e quando Ló olha para toda aquela campina verde do Jordão, Ló disse: é claro que eu vou escolher as campinas verdes do Jordão, pois aqui os meus rebanhos não padecerão necessidade, pois aqui os meus rebanhos não estarão privados de pastagem, de alimentos. Mas só que Ló está fazendo uma escolha que na sua percepção está certa, que pela ótica humana é o mais indicado, mas a escolha de Ló vai trazer uma consequência negativa sobre a sua vida. Ló está escolhendo as campinas verdes do Jordão, mas a sua escolha está lhe levando para Sodoma. Aonde as nossas escolhas têm nos levado? Se as nossas escolhas ela não nos leva para perto de Deus, não vale a pena. Se as nossas escolhas não nos levam a ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus, não vale a pena. Ló está olhando para a situação e está olhando apenas para aquilo que está aparente aos seus olhos, porque as nossas escolhas elas não devem ser motivadas por aquilo que está no nosso coração, pois Jeremias 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Às vezes aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, aquilo que julgamos ser bom para nós, não é aquilo que Deus está projetando para a nossa vida. E eu deixo um conselho para a juventude aqui esta noite: cuidado com as suas escolhas. Cuidado aonde as suas escolhas têm te levado. Talvez as suas escolhas, na sua percepção, é a escolha indicada, a escolha certa, mas nós não somos guiados pelas emoções do nosso coração, nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiados, aleluia, pelaquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos direciona. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é que norteia a nossa vida. E precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Ló está fazendo uma escolha, mas essa escolha está me levando para a cidade de Sodoma. E após essa escolha de Ló, a sua vida nunca mais é a mesma. E aqui, durante o culto, nós ouvimos relatos sobre a importância de ser prudente no escolher. Jovens, as suas vidas estão apenas começando, e vocês se depararão ao longo da sua jornada, em que vocês precisarão fazer escolhas, mas não façam escolhas motivadas por aquilo que está no seu coração, porque Salomão fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. É o coração, aleluia, que nós precisamos guardar, a fim de que as nossas escolhas não nos tragam consequências negativas. E é interessante que Ló é um homem justo, Ló é um homem crente. Quando nós lemos em 2 Pedro, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 2, versículo 7, está escrito: e livrou o justo Ló. Ló é um homem justo. O fato de servirmos a Deus, de sermos servos de Deus, não nos impede de fazermos escolhas erradas. O fato de sermos pessoas crentes, servos de Deus, não nos impede, aleluia, às vezes de tomar caminhos errados, porque às vezes a emoção do coração fala mais alto do que a razão. Às vezes nós ignoramos a orientação divina,
e nós acabamos fazendo uma escolha em que traz consequências amargas e negativas para a nossa vida. Quantos casamentos não estão falidos? Quantas famílias fragmentadas pela precipitação em não esperar o tempo de Deus, em não esperar aquilo que Deus tinha projetado para a vida das pessoas, aonde essas pessoas olham para trás e dizem: se eu pudesse voltar atrás, mas não pode mais voltar atrás e precisa conviver com as consequências das suas escolhas. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus e somos guiados pela sua palavra, as nossas escolhas condiz com o projeto, com o plano que Deus tem traçado para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Jovens, vocês não pensem em casar antes de descobrir o seu chamado, antes de descobrir a vocação para a sua vida, pois às vezes há precipitação na escolha. A moça, o jovem, tem vocação para a obra, tem vocação para trabalhar na igreja, na casa do Senhor, mas o seu cônjuge não corresponde e isso acaba acontecendo conflito. Eu tenho isso na minha família, por exemplo, e nós precisamos tomar cuidado. Então, jovem, antes de você pensar em se relacionar com alguém, descubra a sua vocação, o seu chamado e peça a direção de Deus para te enviar alguém que condiz com a chamada, porque Deus não apenas une pessoas, mas Ele une propósito. Aleluia, louvado seja Deus. E nós precisamos entender que a nossa vida é feita de escolhas. E nós não podemos, aleluia, louvado seja Deus, ser precipitados nas nossas escolhas. Caso contrário, nós vamos sofrer consequências terríveis para a nossa vida. Então, quando nós observamos aquilo que está registrado no capítulo 13, em que Ló, ele faz uma escolha, que dentro da sua percepção é a escolha correta, é a escolha mais adequada. Mas a escolha de Ló está me levando para um ambiente mais promíscuo, mais imoral. A escolha de Ló está me levando para um ambiente em que o apóstolo Pedro vai dizer, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 7, e livrou o justo Ló, enfadado da sua vida, aleluia, dissoluta, pelo que via e ouvia pelos homens abomináveis daquela cidade. Então tem lugar, aleluia, que as nossas escolhas nos levam, que vai trazer flagelos para a nossa alma, em que não vale a pena, em que nós não podemos mais voltar atrás e precisamos conviver com as consequências das nossas escolhas, porque o Senhor perdoa as nossas precipitações, mas o Senhor não nos impede de sofrermos a consequência das escolhas que fazemos. Aleluia, louvado seja Deus. Jovens, escute os seus pais. Jovens, escutem os seus líderes. Isso será crucial para a sua caminhada. Jovens, escute os mais velhos, porque às vezes eu sou um jovem de 27 anos, casei com 19, e se eu contar a minha história aqui, eu acho que eu posso até inspirar, pastor Marcos Paulo, os jovens a dar um tiro de escuro. Eu conheci a minha esposa pela rede social, conversamos 6 meses, ela lá na Bahia, e ela ansiosa para eu ir. Eu digo: não, estou trabalhando, só posso ir nas férias. E nós se conhecemos e nos casamos, e nós não tínhamos pretensão de trabalhar para o reino, de se comprometer com a obra de Deus. Mas é como eu falei, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E hoje nós estamos aqui 8 anos de casado, trabalhando para o reino de Deus, para o crescimento, para o progresso da obra de Deus, porque é assim que Deus faz. Aleluia, louvado seja Deus. Então espere o tempo de Deus.
as suas escolhas. Cuidado com a motivação do seu coração. Não seja guiado pelas emoções do seu coração, mas que você seja guiado pela convicção da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a escolha de Ló lhe traz consequências negativas, em que Ló agora se vê em uma situação em que ele precisa sair desesperadamente daquele lugar, para ele não ser subjugado com os demais homens daquela cidade, para que ele não pudesse ser subjugado na impiedade daqueles homens e daquele lugar. E agora o Senhor vai enviar o anjo do Senhor. 2 anjos vão até a casa de Ló. Quando nós lemos o capítulo 18 do livro de Gênesis, nós encontramos o relato de quando Abraão recebe 2 anjos em sua tenda. E esses 2 anjos agora, eles anunciam a Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão agora ali, ele vai interceder pelos homens daquela cidade, sabendo que o seu sobrinho Ló estava naquele lugar, a fim de que Deus usasse de misericórdia para que Deus livrasse o seu sobrinho e a sua família naquele lugar. E observe que mais uma vez a importância de nós termos pessoas de Deus em nossa vida. Ló está lá em Sodoma, mas ele não sabe que tem alguém intercedendo por ele lá. Ele não sabe que tem alguém orando por ele lá. Jovem, você está aqui, mas tem alguém intercedendo pela tua vida. Nós estamos aqui esta noite, mas nós não sabemos aonde tem pessoas intercedendo pela nossa vida. Por isso que é importante nós estar rodeados de pessoas fiéis a Deus, porque nós estamos sendo abençoados. Aleluia. Creio eu que meu pastor está lá intercedendo por nós aqui esta noite, e nós estamos sendo abençoados pela intercessão do nosso pastor ali no campo de Ameara. Observe que coisa extraordinária é o poder da oração. E não é sobre oração que eu estou falando, mas isso preciso falar isso aqui. E se tem uma área que o inimigo tem travado a igreja, o povo de Deus, é acerca da oração. E eu estava estudando algo sobre a oração e observamos que algo interessante. Essa palavra que está sendo ministrada esta noite, ela serve de alimento espiritual para nós que aqui estamos, e acredito que está sendo transmitido para as pessoas que são alcançadas através das mídias sociais desta igreja. Mas o poder de alcance da palavra é muito curto, porque Paulo fala que a palavra é o que? É a espada do Espírito. Se você observar, para você golpear alguém com a espada, precisa estar perto. Mas quando Paulo fala da oração, em Efésios 6,18, a oração é a arma mais extraordinária que a igreja pode ter ao seu favor. Nós estamos aqui, nós podemos levantar um clamor pelos missionários lá da África. Nem sabe que nós existimos, mas tem alguém sendo alcançado pela oração de alguém feito aqui. Tem alguém lá no outro estado, nós estamos orando e percebendo aqui, e alguém sendo alcançado lá, porque a oração não existe fronteiras para ela. Então nós precisamos orar e ter pessoas à nossa volta de oração, porque isso fez a diferença na vida de Ló. Então Abraão está intercedendo agora pelo seu sobrinho Ló naquela cidade. E ele diz: Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destrói aquela cidade? Aí Deus fala para o seu servo Abraão: Abraão, se houver 50 justos naquela cidade, eu poupo toda a cidade por amor aos 50. E Abraão vai falando: e se houver 45, e se houver 30, e se houver 10? Deus diz: se houver 10, eu poupo toda a cidade por amor àquele
estava decretada sobre aquele lugar. Então agora, esses dois anjos, eles vão até a casa de Ló. E chegando ali, esses dois anjos, vai com uma missão específica: promover livramento e executar juízo sobre aquela cidade. E quando nós lemos o capítulo 18, o capítulo 19, nesses dois capítulos está aqui a representação do plano soteriológico de Deus para a igreja e para a humanidade. O que isso significa? Observe que Abraão aqui, ele é uma figura de Deus Pai, em que ele está intercedendo por Ló e aquela cidade. E os dois anjos, eles são enviados, pastor Marcos Paulo, para aquela cidade, a fim de promover salvação e executar uma sentença sobre aquele lugar. Porque a semelhança entre Sodoma e Gomorra e o mundo são as mesmas. Ali é uma cidade imoral, impura, cheia de pecados, dos mais abomináveis diante de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Um mundo tão vil, um mundo tão podre, tão corrompido pelo pecado, em que Deus, por sua infinita bondade, infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus a fim de nos salvar da condenação deste mundo. E agora, esses anjos, eles vão até ali. E observe que há uma semelhança entre essas cidades e o mundo em que vivemos. E quando nós lemos o conselho de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, Paulo nos dá o conselho: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A palavra nos aconselha a não se conformar. Algumas traduções nos diz para não se moldar a este mundo, mas que possamos ser transformados, aleluia, a fim de experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus é que vivemos neste mundo, mas de uma forma, aleluia, santificada, que vivemos neste mundo de tantos pecados, mas de uma forma pura, aleluia, louvado seja Deus. E nós não podemos se modelar a este mundo, nós não podemos se adequar a este mundo, aleluia, louvado seja Deus. Então, esses dois capítulos, eles estão interligados, porque agora nós percebemos em que aqui está registrado o plano de salvação de Deus para a humanidade. Observe que agora esses anjos, eles vão promover salvação a Ló e a sua família. E a família de Ló é uma representação da igreja que é tirada, aleluia, do mundo, em que, mesmo em um mundo corrompido, mesmo em um mundo tão devasto com o pecado, é possível, aleluia, vivermos uma vida de santidade e pureza diante de Deus. E o que eu acho lindo na vida de Ló é que, mesmo ele fazendo escolhas erradas e sofrendo com as consequências da sua escolha, isso não impediu de ele ser um homem justo, fiel e temente a Deus, porque a palavra diz que livrou o justo Ló. Ele se conservou, aleluia, em sua, aleluia, louvado seja Deus, ele se conservou em um mundo, em uma cidade tão corrompida. E isso serve de exemplo. Nós podemos, aleluia, louvado seja Deus, se conservar puro em um mundo tão corrompido. O Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 13:
que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Dentre as muitas propriedades do sal, sabemos que uma das principais é o poder de conservar, de preservar. Sabe por que o Senhor Jesus ainda não executou juízo sobre este mundo? Sabe por que o Senhor Jesus ainda não derramou a sua ira sobre este mundo? Porque a sua igreja ainda está aqui. Os anjos estão pegando Ló e estão dizendo: Ló, apressa-te. Ló, escapa-te por tua vida, porque a destruição está vindo, Ló. A sentença está vindo, Ló. A sentença já foi decretada, Ló. E agora não resta mais nada, Ló. Escapa-te por tua vida. E a palavra de Deus para a sua igreja nesses últimos dias é: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Nós não podemos estar embaraçados com as coisas deste mundo. Então observe que Ló, que representa a igreja, era a única coisa que impedia daquela cidade ser destruída. Mas quando Ló foi tirado, a sentença foi decretada, o juízo foi derramado, e aquelas cidades foi reduzida a nada, foi destruída. Porque há quem pense que Deus vai tolerar o pecado, há quem pense que Deus não está vendo o pecado. Deus está vendo, mas Deus é longânimo, porque a sua igreja ainda está aqui, a sua noiva ainda está aqui. Mas quando essa igreja ser tirada, quando essa igreja ser arrebatada, esse mundo ficará, ao Deus dará, e a justiça de Deus, o juízo de Deus será executado sobre este mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós precisamos fazer parte do grupo que sobe e não daqueles que ficam. Aleluia, louvado seja Deus. Então é possível, igreja do Senhor, nós vivermos uma vida de santidade. É possível nós vivermos uma vida de pureza. É para isso que o Senhor veio. É para isso que Deus enviou o seu Filho, a fim de que se oferecesse em sacrifício vivo, aleluia, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Peço que coloquem para nós Salmo 68, versículo 20. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos observar o que está escrito. O nosso Deus é, aleluia, um Deus que salva, e Ele é o soberano. É Ele, aleluia, é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Aleluia, louvado seja Deus. Quer escapar por sua vida? Não existe outra possibilidade. É se agarrar em Cristo Jesus. Jovem, se agarre a Cristo. Jovem, se agarre à palavra de Deus. Pois lá, aleluia, no Salmo 119, verso 11 diz que o salmista diz: eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, a fim de nos permanecer puro e nesse mundo tão corrompido. Também no versículo 7 do Salmo 119 diz: como manterá o jovem puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Jovem, se agarre a Cristo, porque sem Ele nós estamos perdidos. Sem Cristo a vida não vale a pena. Tudo o que o mundo tem para oferecer pode proporcionar um prazer temporário, mas aquilo que Cristo tem para nós é eterno. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 18, ele diz: não atentando nas coisas que se veem, porque aquilo que se vê é temporário, mas atentando naquilo que não se vê, porque aquilo que não vemos, aquilo que não enxergamos é eterno. E aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia, é de caráter eterno. O que o mundo tem para a nossa vida é de caráter temporário, mas aquilo que o Senhor tem para nós é de caráter eterno. Que nós possamos, igreja, permanecer firme nesse tempo tão difícil, e que nós possamos nos apegar ao Senhor a cada dia,
a fim de que nós possamos conservar a nossa fé pura, genuína, pois Paulo diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jovem, você quer ter uma fé viva, uma fé triunfante, uma fé que resiste às circunstâncias e às adversidades da vida, se apegue com a palavra, ouça a palavra, aleluia, louvado seja Deus, que é por intermédio dela que ela gera a fé no nosso coração. Jesus, ele faz uma pergunta em Lucas 18, e o versículo 8, a parte final: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós precisamos nos conservar, aleluia, puro diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus puro e exige de nós um padrão de pureza. O nosso Deus é um Deus santo e exige de nós um padrão de santidade. Amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e a toda a liderança. Que Deus em Cristo abençoe, que este campo continue avançando, prosperando, crescendo, para a glória e honra do nome do Senhor. A igreja, não esqueça de quando for orar, me apresentar em oração, pois eu sou carente das orações dos santos. Amém? Nós estamos ali na cidade de Floreal com o trabalho, a obra ela não para, e nós precisamos nos disponibilizar. Jovem, entenda uma coisa: Deus não chamou vocês para ficar sentado nesses bancos. Grandes coisas Deus tem para fazer na vida de vocês. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de serviço. Deus não chama ninguém para ficar parado, mas o chamado de Deus é um chamado de serviço. Isaías capítulo 6, versículo 8, ele diz: então eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me. Eis-me aqui. Jovem, estejam disponíveis para a obra de Deus, esteja disponível para o serviço do Senhor, pois o Senhor tem grandes coisas a fazer através de vossas vidas. Aqui tem pregadores, tem cantores, tem missionários, tem pastores. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um de vocês. Permaneçam firmes, não olhem para a direita nem para a esquerda, mas olhem para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Que a sua casa possa estar edificada sobre a rocha. Tenha certeza que os ventos da vida virão, as adversidades, a chuva e as tempestades, mas aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, ele vai permanecer. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Meu muito obrigado. Deus abençoe.